Começa agora o seu debate semanal de todas as semanas, sob o comando dos garimpeiros da internet, Marcos Pires, Felipe Souza e Fabiano Lamato. O episódio 30 do podcast está no ar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Esse é o episódio 30 do podcast. 30 vezes olá, 30 vezes bom dia, boa tarde, boa noite, 30 vezes... O que é bom fazer 30 vezes? 30 vezes comer bisório. Comer 30 bisórios? Bisório? Vai dar uma caganeira. Quem vai entender o que é o bisório? Besouro. Besouro. Comer açaí 30 vai vezes. cagar um bis gigante. 30 vezes, é difícil fazer alguma coisa 30 vezes, não tá cansado. Nós falamos né? semana passada do número 30, quando a gente faz 30, que é aquela responsa, aquele saco de areia nas costas e... Ah, mas eu posso ser sincero, cara, meus 30 anos, puta, teve um mistério antes dos 29, o que vai acontecer? Não mudou porra nenhuma, as contas... É muito marketing, é muito marketing. Você fala, mas não mudou nada. É mais psicológico, né? Se você não entrou nos 30, vai entrar nos 40. De repente É verdade, pode ser 40 é os isso. novos Mas eu falo, 30. você que não entrou nos 30 e ainda tá com esse fogo no toba por causa disso, desencana, vai ser a data como qualquer outra, não vai encher o saco em porra nenhuma, as contas vão continuar, a vida vai continuar, filho. E o podcast tomou uma forma de um bate-papo virtual, que a gente faz toda segunda, e nós três, e acaba repercutindo com os amigos durante a semana. É, várias discussões, né, vão surgindo nas O rodinhas. fato é que vocês não sabem, mas a gente tá fazendo o papel da sua consciência. Gerador de ideias, de assuntos. Conteúdos, né? De bate-papo. Depende do conteúdo também. E quando a gente falar algum dia, faça o comando 642, vocês vão saber exatamente o que fazer no dia certo. Fiquem tranquilos. A semana passada, muita trampatifaria. Como é isso? que é? Fala de novo. Trampatifaria. É a patifaria do Trump. É a Pô, patifaria isso é do pior Trump. que o trompetista. É, com certeza. O que ele De novo. aprontou, Marquinhos? Conta pra Qual gente. que é a nova do Trump? Eu dei uma boa filtrada hoje, porque ele tá conseguindo exatamente o que ele queria, com todas as mídias, e todo mundo falar dele. Aquele ditado, né? Fale mal, mas fale de mim. Certo. E é atenção, todos os canais americanos, no caso, todos, de cobertura, é tudo em volta do Trump, do tweet do Trump. Você acha que vai lançar logo mais o Trump Channel? TV Senado deles, né? Possivelmente, né? Vai virar Trump Channel. Mas ontem teve uma reversão naquele caso do ban, da proibição da entrada de imigrantes, mesmo com o Green Card da semana passada. De 7 países, né? 7 países. E um juiz conseguiu vetar por tempo... temporariamente, Indeterminado, O que ele alegou? Ele, no caso da Constituição americana, eles têm uma lei muito, muito forte que os 3 poderes podem vetar leis assinadas pelo outro poder. Então, no caso, essa lei foi pelo executivo, o Donald assinou como executivo, e no caso, o judiciário ontem entrou com essa ação para liberar a entrada. E o Fabiano até comentou que viu na televisão, né, um monte de gente chegando, correndo. Um monte de gente chegando nos antes Estados de Unidos. reverter, antes que aconteça alguma outra coisa. Exatamente. Até uma família toda iraquiana, inclusive uma das pessoas da família morava nos Estados Unidos há muitos anos, o sotaque dela é americana, simplesmente americana. Ela chamou a família dela toda para vir para os Estados Unidos. Eles foram bloqueados, né, no aeroporto lá do Iraque. Ela foi bloqueada, inclusive ela foi fazer uma visita para os pais. Foi bloqueada no avião já voltando para os Estados Unidos. Ou seja, ela pisou nos Estados Unidos e teve que voltar. E, ela tava super feliz de estar conseguindo voltar pro país dela e trazer a família dela de volta, né? Pro Iraque não, pros E a Estados vida Unidos. dela é americana, ela cresceu nos Estados Unidos. Exatamente, cresceu nos Estados Unidos. Fica presa do lado de fora do Iraque. Ela chorou, inclusive, e falou, é incrível como esse país tem tanta gente boa que ainda pode lutar contra um sistema arredio ou um sistema opressor, né? Exatamente isso. E o interessante dessas famílias do Iraque, daquela região toda, que às vezes eles recebem o Green Card como por terem trabalhado de voluntários para as tropas americanas. Intérprete, guia. Sim, sim. Então eles criam inimizade com as pessoas, com o povo local. Sim, mas foi o que o pai dela falou. Essa era uma dessas famílias? Ele trabalhou pros americanos então lá é de alguma isso. forma. É isso mesmo. E ele tava correndo risco de vida. Ele fica ameaçado. Ele falou, Olha eu pro tinha que inimigo. sair de lá porque, eu virei inimigo do país.
Entendeu? E, pô, eles tinham que abrir os braços para pessoas assim, né? Não Mas ficar discriminando só pelo país. Você fica vendo, tipo, como que a coisa muda de figura, assim, de repente de uma mudança de governo para outra. Que estavam num governo todo pacífico, vamos nos unir, liberal, vamos todos nos abraçar, tudo pode. De repente baixa uma lei marcial, assim, total no mundo, porque agora fodeu tudo, todas as portas que estavam abertas se fecharam e agora fodeu. Quer dizer, que o mundo se foda, viva USA. E aí que vem a crítica do Trump, que é a principal, do egocentrismo dele, de achar que ele é aquela criança de 5 anos mimada que os pais educaram. Só que ele é o presidente. Ele é presidente, exatamente, ele é o presidente dos Estados Unidos. E é muito estranho. E ele é divertido, ele é engraçadinho. Eu não acho ele nem um pouco divertido e engraçadinho. Eu acho ele enterteiridor. Essa é uma palavra? Enterteiridor? Você acha que você, tipo, entrar no lugar do Raul Gil, por exemplo? Tranquilamente. Tirando o chapéu pras pessoas. Pegue seu banquinho e sai de mansinho. E ontem rolou o Super Bowl. Vocês assistiram? Eu não vi, eu só sei que a Lady Gaga participou e os Simpsons acertaram de novo, aqueles filhos da puta. A Lady Gaga. Vocês viram sobre o lance com os drones? Não vi. Com drones desenho. eu não sabia, não vi. Foi bem interessante, foi o que me chamou a atenção pra assistir o vídeo depois, hoje de manhã no caso. E criticaram muito a Lady Gaga por ter sido convidada, porque é mais do mesmo, ela cantou os hits. Mas foi fantástico, foi um puta show, digno do Super Bowl. Mas teve no começo da apresentação dela, ela fazendo no teto assim do estádio, e uns drones atrás, umas luzinhas fazendo formas, e bandeira americana, uma águia, o símbolo dos times Os caras jogando. estão evoluindo pra caramba agora, mano. E todo mundo ficou intrigado, porque tem uma restrição de que não pode ter drone voando num raio de 30 milhas, no caso do estádio, dos estádios de evento. É uma restrição do espaço aéreo, e tem ali o aeroporto próximo também na cidade que foi o jogo. E algumas revistas hoje revelaram que foi editado. Eles fizeram no meio da semana essa versão dela em cima, cantando com os drones atrás. E aí ela pula por um túnel e vai pro chão, né, do estádio. E aí ela, no caso, ao vivo. E ficou todo mundo impressionado. E esticando a ideia, olha o poder de manipular, de editar. Lógico, é pro entretenimento, mas... E todo mundo acreditou, todo mundo achou que tava rolando. O mundo hoje em dia é um Photoshop gigante, cara. Porque, tipo, Caramba, tudo é moldável, difícil, hein, tudo meu? você, tipo, não sabe o que é verdade. Eu acho que até mesmo, tipo assim, quando vierem com o papo, assim, de que realmente vai haver um contato extraterrestre, primeiro eu acho que vai ser montado. Pra depois, pra tentar forjar a galera, né? vão fazer um simulado, porque o bagulho, enfim, não pra sei. ver como as pessoas Tudo hoje é reagem. photoshopável, vamos dizer assim. Já dizem que a ida pra Lua já foi uma simulação, né? Imagina o primeiro alienígena, então. Imagina, só o cara de isopor lá, tipo, a roupa de isopor e o cara dentro. Deixa eu pensar um pouco sobre isso. E vocês viram também o nosso Trump, coitado. Ele é o Playmobil, o Dória, que disse que vai instalar 5 mil câmeras para poder dobrar segurança para evitar, no caso, a pichação. Não o grafite, mas a pichação. E com multas, ele também estabeleceu alguns valores de multas que as pessoas pegas vão ter que pagar para tentar manter a cidade limpa. Mas e tem muita crítica, né? Tudo que ele fez, que apagou, do caso a 23, de ponta a ponta. E essa medida, o investimento, que falam que é caro. Mas é interessante. Mas, de novo, esticando a ideia de mais câmeras, né? Aos redores. Mas aí que tá a questão de você parar pra pensar, velho. Você pega países de primeiro mundo, velho, vai pra Europa, lá em Londres, você vê câmera, tipo, até saindo, tipo, do ralo, velho. Os caras têm câmera de tudo que é canto e ninguém reclama lá, porque já ficaram acostumados com isso e lá funciona. Tanto que a criminalidade é bem mais baixa, várias coisas funcionam. E acontece aqui, só que o que acontece é que, infelizmente, é aquele assunto que a gente sempre fala em todo episódio, que a gente tem uma mania de gostar de falar mal, de tacar pedra em cima. Então vamos tacar pedra na mudança que tiver aqui. Você vai colocar mais câmera pra fazer mais proteção, que em vários locais funciona, tudo bem, coloca. Vão reclamar? Vão. Depois você vai tirar as câmeras, vão reclamar de novo? Vão também. Então quer dizer, aqui, foda é o vício, de querer falar mal das coisas, das ideias. Mas, lá fora funciona isso. Na verdade, é verdade o que você está falando, mas, por outro lado, precisa de câmera em tantos outros lugares, a não ser que ele quer pôr essas câmeras em lugares para evitar a pichação, ou vai pôr câmera na 23 de maio, olhando para a parede, vai pôr
Tinha que ter mais coisas, né, relacionadas à segurança, Mas vamos porque pichação não é segurança. Vamos pensar que tudo começa com o primeiro passo. Ele fez isso pelo motivo errado, mas de repente o motivo certo pode ser apresentado Pode com o ser, passar do tempo. pode ser. Nada impede que isso mude. Então, quer dizer, tudo bem. Tá colocando agora, eu acho, um princípio de evolução isso, é criar mais segurança na cidade. Só que ele tá focando, por enquanto, pra um lado que, por enquanto, é pífio, pichação. Sendo que tem muita violência por aí que poderia ser monitorada. E o pessoal vai falar mal? Com certeza. Absoluta. Mas se por acaso vier um alto prefeito alguma hora e achar que tem que tirar essas câmeras, vai todo mundo falar mal do mesmo jeito. Porque, pô, reduziu pra caramba, não sei o quê. Então, esse papo de falar mal é meio foda, porque nós estamos num país que o falar mal é meio que cultural, assim. Aquela febre de bruxas de Salem, tá ligado? A época da Inquisição. Mas isso que eu ia perguntar, esse fato de querer falar mal, de ser fácil criticar. Falei agora há pouco da Lady Gaga. Puta show, puta evento. Madonna, né, dessa geração. E o pessoal criticando. Pô, Sim. não chamou ninguém mais relevante, ela mais o mesmo. Desculpa. Eu acho que as pessoas... Eu acho que a expectativa das pessoas é muito alta. Hoje tem de tudo, todas as cores, é fácil acesso, preço. Então, qualquer coisa que for um pouquinho fora da expectativa, seja um tom de pele, seja o final de um filme, seja o marketing do filme, que tá todo mundo esperando pra ver, o pessoal vai cair matando. Se não for exatamente como você pensou. Porque a gente vive hoje numa geração de tudo customizado. Mas é se tudo você da parar nossa pra cor. pensar, Marquinhos, tipo, hoje nada vai ser do jeito que você pensou. Não importa a mudança que venha, vai ter gente pra reclamar. Então, exatamente, porque virou, eu acho que é um círculo vicioso, meio de vou falar verdade. mal, O lance porque... é falar mal. O lance é falar mal, mas tá demais, é uma mania mundial, coisas que deveriam comover, o pessoal tá criticando. Daqui a pouco essa porra entra pra marketing. Os caras vão fazer propaganda de falar mal pros outros, porque é o que tá pegando. E você falou de brasileiro que a gente gosta de pichar, a gente fala mesmo mal do Brasil porque tem motivo pra falar. Tem, muita coisa A gente exagera, talvez, na intensidade. Cara, a população, tipo, é a opinião de brasileiros que vivem aqui e vê a merda acontecendo e tem que falar na verdade. Tipo, não é papas na língua, não tem que falar real mesmo. Mas eu acho que o protesto brasileiro, cada país tem o seu estilo de protesto, né? O pacífico, em silêncio, a marcha, quebrar tudo. E o brasileiro, o protesto dele é diário. É na mesa do almoço, é só, pô, você viu que merda, cara. Os caras aqui me aprovou lá pro lugar do juiz. Meu, aqui é tão foda que você protesta, eu protesto. Então é foda, tipo, você chega num nível que não dá pra entender. É quase um reality TV, né? Que as pessoas estão acompanhando e cada um... E rolou essa semana passada o velório da Maísa, esposa do Lula. Enfim. Um assunto que a gente não quer cobrir, como a gente não cobriu muitas outras coisas, pautas políticas, pra não tem que tomar Sim, partido. verdade. É tudo meio farinha do mesmo saco. Então... Ali é um mundo podre ali, meu, tá todo mundo com o dedo sujo ali, na Eu boa. acho que também não tem muito o que falar. Ela teve o seu valor pra família, pra sociedade, ou não, mas morreu de uma doença Que tapeta E na tá levando um internet, monte de gente, tá então tão acho que foda a não. internet que tem até matérias lançando, tipo assim, que é uma farsa, que ela não morreu, colocaram um outro corpo. Sim, Bruce Tá Lee. absurdo a Lembrou? ideia, tá absurdo ao ponto que tá chegando isso. Os caras estão inventando muita história, né? Falando em inventar, eu queria pedir uma desculpa pra vocês, porque no último podcast eu falei de um filme que o Michael Douglas estava fazendo, né? Isso, e na de guerra, verdade, e não era o Michael Douglas, desculpa, gente. O Alex, amigo nosso, né? Ouvinte da gente. Isso. Veio me dar Beijo, um esporro, Alex. Veio me dar um esporro na internet. Participou com a gente aqui do episódio 18. E é verdade, o filme é do Mel Gibson. Australiano, que você falou Michael Australiano, Douglas. isso. E o filme chama Até o Último Homem. Tá, eu dei uma errata aqui no último podcast, mas agora eu tô voltando atrás e falando que o Michael Douglas era meu desejo sexual, na verdade. Você viu Instinto Selvagem, olhou pra Sharon e falou, como eu queria ser ela? Exatamente. Mas quem tá fazendo esse filme é o Mel Gibson, mas vale a pena, né, procurar pelo filme, Eu não porque lembro, já você tá... assistiu ou não assistiu? Não, eu vi umas vinhetas, né? Foi só um... Eu vi umas vinhetas, o filme é bem interessante porque mostra um cara super religioso indo pra guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele quer lutar pelo país dele, mas sem armas. Então tem todo um conflito de religiões, um conflito, né? Vários conflitos rolam no filme, mas é bem interessante. Legal, vou procurar. E como o Mel Gibson já faz filmes com bastante conflito, né? Só de pensar na última Paixão de Cristo lá, você Exatamente, a Paixão de Cristo. Eu fiquei um dia em silêncio depois que eu vi esse filme. Eu parei então, no meio, eu não... É interessante Não, é absurdo. assistir o filme.
Quem assistiu no cinema, eu lembro as resenhas de quem assistiu no cinema nos Estados Unidos. O pessoal sai em choque. Ainda mais Estados Diz que uma mulher teve um ataque cardíaco. Ah, é? Teve? Não, cara, é 2 horas e meia de pancadaria brutal, assim, que você fala, não tem porquê, não tem Mas pra era quê. um mundo assim. canibal e era assim. A pergunta era, você sabe a história? Por que você foi ver o filme, né, retratando visualmente? É que tá, tipo, acho que até foi uma versão até um pouco mais crua, assim, não sei se aconteceu exatamente dessa maneira, ninguém sabe, foi há 2000 anos atrás, vamos começar por aí, ninguém sabe. Mas pô, foi realmente muito brutal, assim, que teve casos de velhinhos que passaram mal. Era muito gráfico. Eu assisti, eu fiquei um dia sem falar com ninguém, eu falei, puta, eu não quero falar nada. Só vi pancadaria. É mesmo, Felipe? Mal? Só vi pancadaria, não tenho o que dizer. Só vi pancadaria. O chicote com prego é terrível. E no final, direct by Mel Gibson. Eu falei, por que ele fez isso? O cara é malvado. Cara malvado. Falar em Mel Gibson, eu tava assistindo esse fim de semana o Mad Max, a trilogia. Eu já tinha assistido o primeiro umas 2 semanas atrás e tava assistindo o segundo agora no sábado à noite. E é legal ver com outra perspectiva. Porque eu lembro de moleque assistindo esse filme que meu pai assistia e gostava. Eu achava sinistro. Deve ter sido ali que começou a minha ideia de fim apocalíptico do mundo, aquela coisa do carro, E muito legal, cara. Ele super novo, a gente acostuma hoje com a cara dele. E moleque. Bem já legal. Tinha aquele cabelinho tosco. Já tinha até um cabelinho com umas luzes, assim. Eu acho muito super confuso moderno. o Mad Max, cara, porque, tipo, as histórias, tipo assim, meio que não batem, porque o primeiro Mad Max, acho que é nos anos 70 que passa a história, Isso. que tem as gangues lá e tal, de moto, e ele aparece junto lá com o grande maveco dele. Aí do 2 pra frente, tipo, já é meio que um período pós-apocalíptico. Mas Você não sabe o que aconteceu, quantos Então- anos se passaram, você fala, o que aconteceu, velho? Mas isso que eu percebi ontem, que eu nunca tinha me ligado de moleque assistindo. Tem uma introdução de uns 3 minutos ali de cenas da Revolução Industrial, que tomou conta, e a poluição. Então dá meio que um sumário que eu nunca tinha entendido. Eu deduzia, mas eu não sabia. E a pergunta que não quer calar, em que ano se passa o Mad Max, tipo, no caso meu? Então, tipo... Eles não dão referência. 2000 mas é um futuro... e blá? Tipo, o que é? O importante que é pra frente e as coisas que eles usavam já eram muito E velhas, a pergunta né? que mais quer fazer em todo mundo é antes ou depois do Trump? Ah, com certeza depois do Trump. Mas a grande dúvida agora do Trump é se ele vai terminar o mandato, se ele vai pedir pra sair. Ou se vão terminar com ele? Se chegaram a cogitar que tudo isso que ele tá fazendo em 20 e poucos dias, se não era uma forma de sabotar pra poderem tirar ele, sabe assim? Eu acho que a Eu não acho que ele CIA... quer sair. Naquela máquina que ele toma bronze artificial, com certeza a CIA vai pôr alguma coisa radioativa e ele vai morrer em pouco tempo. Vai virar o Hulk, de repente. E o pior é que é o que já falaram já mesmo, não lembro se eu falei isso semana passada, mas mesmo que ele suma, independente como, o time já todo que ele montou e toda a estrutura, a cabeça lá do Supremo Sabe por que eu acho que Federal. ele não vai sair? Porque, tipo, ele não quer sair e acho que o exército tá gostando muito das coisas que ele tá fazendo. O exército americano tá falando, é isso aí, beleza, continuando em bala e tal, precisamos de alguém que assina as coisas assim. E vai manter. Esse fim de semana, falando em militar, eu lembrei até de vocês, que falam sempre que ele tá de braço dado com os militares. Tem uma tropa americana, não sei o número de pessoas, no Iêmen, fazendo algum tipo de segurança, de fronteira, E mataram um soldado americano numa troca de bala lá, um conflito, acertaram e fizeram escarcéu na TV americana, principalmente a Fox News, mostrando a foto do cara, que ele, né, um americano lutando. E automaticamente o Donald Trump, no meio do fim de semana, queria assinar uma ordem para mandar mais tropas pro Iêmen. E aí rolou abafaram o caso, disse que não era bem por aí, os consultores dele falaram, calma, cara, você tá entrando agora no poder. E o Iêmen, o que é o Iêmen? Talvez mostraram pra ele que no Iêmen não tenha nada interessante pros Estados Unidos. Bom, se a gente não sabe onde é o Iêmen, imagine ele, né? Pra mim, o Iêmen era o acento do alfabeto, mano. Eu tava confundindo tudo, não entendi mais nada. Onde é, Marquinhos? Eu o acho que Iêmen? eles vão por região. O Iêmen é a região ali do... Nossa, mano, que coisa maluca, porque justamente hoje eu assisti um episódio do Friends que o Chandler tava indo pro Iêmen. Chandler. Cara, essa sincronia do mundo é muito... Você lembra do Chandler? Não. Só assistiu Friends? France, não. Pô, How you Friends... doing? Pô, foi um programa horrível Iria pro que... Iêmen fazer o quê? A trabalho, Eu estudar? não sei, eu só vi que ele tava falando assim, tô indo pro Iêmen. Eu falei, porra, agora você me fala isso. Será que é um sinal? Será que o podcast vai chegar até o Iêmen? Podcast. E pra tentar fechar o assunto Trump por hoje, senão a gente vai ficar aqui em CNN falando desculpa, dele não o para dia de inteiro. falar dele o dia É todo. muito tentador. Eu também queria falar um monte de coisa do Trump. Mas Você queria ver ele nu? Então, fizeram umas telas, né? Um pintor fez um quadro dele representando ele nu, Fez? com uma rolha de pênis praticamente.
Com o pintinho? E foi um pouquinho antes dele ser eleito, uns 2, 3 meses antes. E a galera falou, meu Deus, que vergonha. Imagina o cara sendo... E é muito realista a tela. É muito interessante. Se fosse ele, já mandava outro cara pintar o saco que nem uma jaca, assim, ó. Mas dizem que o comprimento da gravata dele é pra compensar o pinto. Você já viu o tamanho da gravata dele? É gigante, velho. Mas eu vi o... Por isso que eu não uso gravata. Não, mas sabe que tem uma tese disso? Eu vi na TV que mostraram o mesmo ator com uma gravata grande e perguntavam pra mulheres de longe, você acha que esse cara tem um pau grande? Elas falavam, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem. Jura? Fizeram um teste? Juro, fizeram um teste. Aí pegaram o mesmo ator com uma gravatinha pequena e perguntaram todas as... eu acho que esse aí não, viu? Então esse aí isso, não. é pra compensar. Você acredita nisso, cara? Então ele tá fazendo isso pra compensar. Todo mundo já sabe. Mas lembra, tem muita gente também criticando a comparação dele com Hitler. Cada um é cada um, a gente não pode generalizar. Ele é super cristão, ele agora há poucos anos se converteu, é super cristão. Mas é muito, e simbologia, e coisas, e cores, e gravata nesse caso, pode ser uma forma de controle. E a gravata vermelha, qual que é o motivo mesmo? A cor vermelha é pro Partido Republicano, a cor do Partido Republicano. Mas eu lembro que a gente conversou sobre isso umas 2 semanas atrás, e no dia seguinte eu liguei a televisão e ele tava com uma gravata azul. Puta, que melhor, a aparência ele tá dele. ouvindo esse podcast. Ele fica menos laranja com uma gravata. Ele falou, puta, fudeu, eu tô me queimando. Com uma gravata azul. E não vamos conseguir visto, né? Porque agora eles vão começar a rastrear as redes sociais. Vai ser uma bosta agora. Agora fudeu tudo. Você acha que você consegue voltar pros Estados Unidos, Marquinhos? Olha, sinceramente, Biano... Se você quisesse, né? Então, voltar no sentido de conseguir um visto pra... o meu passado, a minha história americana... Pra eles, não que eu seja grupo de risco, mas eu traí a confiança de permanecer por mais tempo num visto. Mas talvez com a situação hoje, filho, família, em fazer uma poupança inflada, talvez eu consiga voltar à uma poupança terra. Inflada é boa. Mas eu acho que a tendência é fechar cada vez mais. E tem uma candidata na França que eu vi hoje também, que ela tá meio indo os caminhos do Trump. Do eu já ouvi falar isso. Le Pen, eu não lembro o nome dela. Mas ela apoia o Trump e tá indo meio que nesse caminho do Trump. Mas eu acho que vai ser tipo, meio que a moda do futuro, assim. Vários países vão começar a se fechar e vai fazer meio que o efeito dominó. Vai todo mundo querer se fechar. Cara, pensa aqui no estúdio, Biano. Já tem uma galera que maior fluxo de gente, bagunça, cerveja, mó boa vida, né? Como geralmente. Como era muito, eu acho que mais antigamente. Mas o dinheiro tava entrando. Então, aí de repente começa o dinheiro a apertar. As pessoas começam a parar e falam, pô, parece sim trazer cerveja. Começa a explodir bomba no banheiro. Começa a explodir bomba no banheiro? Bom. Não. Primeiro a cerveja, agora tipo juntar pra comer pão com mortadela. Não, e agora você começa a fechar, eu acho que a tendência. E com o mundo, o tamanho da população e as futuras, né, problemas do meio ambiente, muito calor, muito frio, eu acho que os países vão começar a se fechar por questão de sobrevivência, né? Mas, sabe, implicância, racismo. Não, acho que é mais por medo, assim, porque agora, tipo, vai ficar todo mundo, tipo, a brincadeira agora é cada macaco no seu galho. Agora cada um ficar no seu canto porque não sabe o que o outro tá pensando, o que pode ser. Se de repente eu abrir as portas, alguém pode entrar alguém errado. Então vai ficar cada um na sua. Eu acho que isso assim. vai causar um blackout, assim, econômico no país sim. E cultural, que vai ser um apocalipse econômico, vamos dizer assim. Eu acho assim, antes que ele feche as fronteiras, ia ser mais fácil eles desenvolverem insetos pernilongos que matem as pessoas a rodo. Então faça pênis longos. Pode Isso ser. é mais barato, a logística Sai mais barato. Você entendeu? Põe um mosquito lá com uma picadura mais forte. É verdade, pode ser. Mas eu acho que... Limitar a população? Você quer dizer diminuir a população? Mas dizem já que ebola e muitas dessas doenças foram criadas, talvez não com esse intuito, mas com a ideia de... Sabe, Isso já é coisa dos Illuminati. Já tem uma que é o câncer, né? Todo mundo sabe que não dá pra gente escapar dessa desgraça, né? Nem no signo. Aqui de nós 3, pelo menos nós 4 vão ter algum probabilidade tipo de câncer. é assustadora. Então é terrível isso daí, né, meu? E falando em Trump, né, pra passar agora a reta final, ele criaram um aplicativo para ajudar as pessoas a protestarem contra o Trump. No sentido que legal, de boicotar as empresas que ele tem ligação ou que ele tem parceria. Chama Protest Trump. chama Boycott Trump. Só toca a música do Protest the Hero. Tá no iPhone, tá no Android, tá disponível em todas as plataformas, para poder ver empresas que realmente estão contribuindo a apoiar a campanha dele
E uma empresa que não está listada nesse aplicativo, mas que está rolando, assim, uma puta repercussão online, é a Amazon. Mas não por patrocinar ele, mas porque vende a linha de roupa da filha, da Ivanka Trump. Mentira, Então, tem uma linha depois de que ele roupa. foi eleito, as pessoas começaram a cair matando a Amazon, porque a Amazon é uma empresa liberal, uma empresa de imigrantes. Como é que eles podem vender, né, a linha de roupa da Ivanka Trump? E esse aplicativo é muito interessante. Então o cara vai... Aquela ideia muito Mas a gente americana. pode ter esse aplicativo ou só pra gringo? Não, pode sim. Pode baixar, só deve ter em inglês. Eu não acredito que tem em português. Ele foi criado por um grupo de movimento de esquerda, justamente pra... Porque é fácil gritar, é fácil xingar no Twitter, mas tem coisinhas pequenas que dá pra quebrar, não quebrar, mas complicar, diminuir a renda anual da empresa e Sim, tanto. com certeza. E os americanos são muito disso, né? De abraçar causas e não comprar. Então o Walmart tá acabando com as empresas, com os mercadinhos pequenininhos de família. Não vamos comprar lá, mesmo que pague $1 a mais. Eles têm essa consciência e tem economia para a rede, né, de segurança. Pra dar uma É o princípio de sustentação. coletividade, né? De pensar assim Exato. em prol de um bem maior. Exato. Coisa que faz muita falta pra nós aqui, mas precisamos ter um pouco mais. Faz muita falta. E eu vi uma lista interessante, eram 12 provas de que o brasileiro é feito de trouxa. E, lógico, preço de coisas, preços de serviços. Tinha uma lista grande, eu achei coisas muito interessantes para dar perspectiva, que nossa internet é a segunda mais cara do mundo. Pra ter Já internet começa por aí, hoje, né? Pra começar aí. O asfalto é o pior do mundo. A internet é a segunda A internet pior. é a segunda mais... Eles fazem uma referência que pra você ter uma internet de 1 mega, que ninguém aqui tem, né? Tudo 15, 10, 30. Pra você ter uma internet de 1 mega por mês, você tem que trabalhar 5 horas aqui. Pra você dar conta de pagar a internet de 1 mega por mês. E no Só Japão, ela. e pegaram no Japão, não que seja um extremo, mas pegaram o Japão como um exemplo, que a mesma internet no Japão, você tem que trabalhar 0,015 horas por mês. Não, mas eu conversei com o Tabo lá, meu nosso que tá no Japão, ele falou que, tipo assim, ele não paga quase nada a conexão de 100 megas, assim, é gigantesca. É absurdo. Imagino, deve ser foda. Ele paga assim, tipo, merreca, assim, tipo, que é a parte que tem que pagar e fala, meu, a conexão aqui você não tá entendendo. Antes de você apertar o botão, já foi. Você vê como que é, né? É lógico, é o ponto forte dele, sempre foi. Cara, lá mas não tem o que é dizer. só uma referência. Lá já tem transmissão de TV em 8K, velho. Então nós estamos falando de outro país. É outra configuração. Os caras são samurai. Uma coisa que rolou na internet muito na época da Páscoa do ano passado, de ovos de Páscoa bem mais baratos nos Estados Unidos do que no Brasil. E como? É feito aqui, transportado, mesmo com frete, era tipo 4 vezes mais barato. Panetone, tudo. Panetone, é verdade. Panetone também. Não, carro nosso feito aqui vai pra Bolívia, custa metade do preço. Isso. Eles fazem aquele negócio de casa, que eu acho que a gente já conversou já em off, de pegar uma casa em Osasco destruída, que é o preço de uma casa em Memphis. Tipo, o mesmo preço do terreno da casa. Esse país aqui é um lixo. Não fica falando essas coisas que me dá vontade de... sei lá. Vamos ser, tipo, Dá vontade de abrir uma cerveja. Então Pena que acabou. vamos falar de coisa legal, então. Vamos falar do quê? Carnaval. Vocês gostam de carnaval? Carnaval, Carnaval. Pega no meu... Pé. Isso. Vocês gostam do carnaval pelo fato de ser feriado e não precisar estar nativa? Ou vocês curtem juntar com Não, os eu amigos? sempre gostei de carnaval e sempre assisti na TV pra ver mulheres nuas mesmo. E nós falamos que esse ano vai ter um... E nesse ano até a Globeleza tá com roupa. Tipo assim, eu achei que carnaval, tipo, ele teve empolgações diferentes com o passar da idade. Quando eu era moleque, eu curtia por causa da festa. Com o passar do tempo, você vai deixando isso de lado. Eu já cheguei, inclusive, a andar dentro do sambódromo na avenida, num desfile da escola de samba. Que legal, isso é legal. Dentro da avenida. Mas hoje é por causa dos garotos? Não. Mas você tava vestido, Não desfilando, mais. é isso? Você tava com a roupa Não, eu tava fazendo. Fui fazer um trampo de cabelo na mina, a rainha da bateria da escola de samba. Ah, que legal. Que eu não vou dizer qual é, enfim. Mas vai fazer uns 4 anos isso. E eu tive que fazer monitoria, assim, tipo, eu fiz a produção da mina, eu ficava dentro da avenida acompanhando. Ela sambando lá, e quando alguma coisa caía, Algum alguma coisa retoque. eu tinha que fazer o retoque na hora ali. E detalhe, ela tava pelada, ele passou glitter nela toda, né? Pra ela brilhar. Faz muito tempo, Fabiano, não me faz lembrar dessas coisas. Ah, o glitter também era do seu departamento? Não, o Glitter já veio junto com a Globo. Globo Carnaval. financiou. Eu trouxe o assunto do carnaval não só porque ele tá chegando e porque nós temos um mês curto, mas porque agora a onda não, censuraram 2 marchinhas de carnaval super tradicionais. No Rio, em alguns blocos do Rio, disseram que não vou tocar. Uma delas é o cabelo do Zezé, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é bicha? E a outra é Maria Sapatão.
também. Que absurdo, pelo né, mesmo- meu? Uma Aí você pouca vê vergonha. o primitivismo acontecendo assim, tipo, a gente ficando primitivo, agora tudo é bullying, agora tudo ofende, não pode falar mais porra nenhuma, o direito humano virou direito dos manos, tudo errado. Eu me questiono... Agora, você não pode chamar seu amigo negão de preto ou preto de negão e tudo mais. O que você se questiona? Desculpa. Não, eu me questiono, será que não é a gente tá sendo cabeça fechada por estar vivendo isso agora? E é uma evolução, ter mais respeito pelos gêneros, pela nacionalidade, Mas quando começa a mexer, né, faz daqui pra frente, passa a régua assim, de 2016 pra frente, 2017 pra frente, ninguém vai ter o bom senso, né? As pessoas, ninguém hoje escreveria uma marchinha falando isso. Mas tem coisas eu acho que não deveria... Porque é basicamente uma tradição, meu, pô, a Cabeleira do Zezé, meu, pô, desde que eu sou moleque eu ouço essa música. Eu deixei até o cabelo crescer por causa disso. Mas por que? Você chamava o Zezé antes, no começo? Não, mas eu deixei crescer pra eles descobrirem que... Que pouquinho que você era. Fazer a Cabeleira do Fafá? Olha a Cabeleira do Fafá. Será que ele quer mamar? Eu vi o compositor dessas duas marchinhas falando, frustrado, porque eu acho que ele deve ganhar, né, royalties quando toca, quando as pessoas pedem licença pra tocar. E ele falou que 2, 3 blocos no Rio se recusaram. E é uma censura. Não é censura do governo pra baixo, não é uma censura, no caso, opressora, mas é uma censura. Pô, não posso... A moda agora, tipo, eu acho que a moda agora, tipo, você criar barreiras. Não é mais você, tipo assim, em vez de você abrir barreiras, tipo, e eu vou ler cada vez mais espaço pra você pensar, é você fechar. Fechar cada vez mais o labirinto. Não, gente, é que muita gente sem noção, né? Esse é o problema. Quando a gente era menor ou um pouco mais novo, as pessoas tinham mais noção. Não sei se é porque tinham menos pessoas. Ou menos pessoas. Mas de qualquer Mas eu acho que forma... faz sentido, acho que é por aí mesmo. É tanta pessoa sem noção que é muita melhor opinião. vetado que... Então, né? então seria internet, não seria nem quantidade de pessoas no mundo. Eu acho que seria... questão internet mesmo. Internetica? Internet, o surgimento da internet conectou todo mundo tem uma voz ativa. É muito mais fácil conseguir 1000 pessoas pra berrar sobre isso do que 15 Antigamente anos você atrás. tinha, tipo, poucas pessoas pra você seguir, assim, como no caso dos seguidores, líderes, ídolos. Agora não, todo mundo pode ser um. De qualquer forma, os heavy metals que tem cabelo grande, eles vão adorar, porque todo carnaval a gente era zoado, né? Quando a gente tinha cabelo grande. É mesmo, pode né? crer, é verdade. Mas eu entrei junto na balada e dei risada, né, meu? Mas não tem problema. Mas metal e carnaval era quase pecado falar que gostava dos dois. É verdade. Metal e Acho que assim, carnaval. nossa turma consegue, mas tem uma boa galera que fala, não existe, cara. Metal e carnaval só na fechado ponta se do meu ouvir. pé. Tá Uma louco. bateria de... Não, mas a bateria é mó boa da escola de samba. Não, que bateria de escola de samba? Você tá me tirando? Meu. Pô, mas eu negócio já de fui ver guitarra. ensaio da Rosas Não, de com Ouro, certeza, velho. é. Eu lembro que fui com você, Fabiano, lá ver o ensaio da Não, Rosas eu de nunca Ouro. fui, eu sou metal. Vai se foder. Vamos falar pra daqui agora. Ficou da verdade. A gente foi ver o ensaio da Rosas de Ouro com o Preto. Preto, beijo pra você. Foi muito louco. Foi muito louco. Teve uma negona que ficou sambando lá que hipnotizou todo mundo, cara. O cara não conseguia nem beber, velho. Tanto que hipnotizou a galera, né? Com certeza, Nossa, só as ondas, só os LFO, né? Só as ondas, Só meu. que Muito louco. logo que a gente entrou, já fomos alertados que no caso, acho que no caso daquela mina, tipo de quem que ela era lá? Do Trafica da região. Do Master Chief. Voltando no Super Bowl, eu lembrei, a gente tava falando sobre marchinhas censuradas, sobre querer apagar o passado. A Budweiser fez uma campanha muito legal, um vídeo, um comercial lindo que passou no Super Bowl ontem. E eu não assisti durante a transmissão, mas eu assisti. E é lindo, parece um filme, e mostra a história de um imigrante alemão vindo, a edição de imagem é tudo preto e branco, assim, meio sépia, fantástico. E ele chega nesse bar e fala com sotaque, pede uma cerveja e ele mostra, assim, o projeto dele, de uma garrafa de Budweiser. E aí ele conhece o cara, o Anheuser, e ele é o Bush. Então, o sobrenome dos dois, eles apertam a mão. E agora não, já faz um tempo que lançam os comerciais do Super Bowl antes do dia. Para as pessoas já falarem, já criar um burburinho. E esse vídeo foi criticado e boicotado pelos republicanos, a galera de direita, por estar retratando um imigrante. Mesmo que esse imigrante foi um imigrante lá atrás, que era um país de imigrantes. Mas você vê, cara. Então, é a absurdo. mania de falar mal. Nós temos que ter alguma coisa pra criticar. Tem que ter alguma coisa pra dizer, tipo assim, não, eu não gostei dessa ideia. Sem dar apoio pros migrantes, né? De qualquer forma, né? Os caras querem ser assim agora.
É ridículo isso daí. É ridículo. Aí você começou a pensar, se o Obama tivesse continuado, como é que teria as mudanças hoje em dia? Não estaria nem perto do que esse cara fez até agora. Ah, não, porque estaria no, né, já estaria no Mais que tá light, rolando né? já. É. E a tendência era abrir cada O vez mundo ia mais. estar muito mais, tipo, comunicável, intercambiável agora, tipo, ia estar muito mais conexões. Mas a única... A gente não consegue parar de falar do Trump. Não consegue. Cara, eu tô não na internet consegue. em casa, eu tenho um tempinho, eu vou lá CNN pra ver o que o filho da puta tá falando. Não, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Antes de prosseguir, eu queria falar, Ceceu, meu querido, você teve um filho agora, parabéns Oh, pelo parabéns. seu filho. Grande Dirceu, E parabéns. espero que vocês cresçam e apareçam. Afinal, você é um nanico também, tá bom? Um beijo pra vocês. Muito bom. Falando em filhos, teve uma reunião dos pais semana passada na escola da nossa filha nova. E tem apenas 3 gêmeos na sala da minha filha, de 18 alunos. Tem 3 Mas gêmeos. 18 alunos? 18 alunos, é pouco? Para. Muito? Não, a sala da minha filha tem 7. Nossa, É 18? 18. Porra, eu sou da época que minha sala tinha 50 alunos, velho, agora tá indo pra 10, Não, mas 12, peraí, filho. Quando 2. você era criança, não. Quando você era mais adulto. Não, desde que eu lembro do prézinho, minha sala tinha 40, tinha 30 alunos na sala. Então, o assunto, a ideia não era o número de alunos. Desculpa, gente. Não, foi interessante que eu não tinha noção. Eu achei 3 professores pra Então, 18. voltando ao assunto. E são 13 meninas. De 18 alunos, são 13 meninas. E nessa história de papo vai... eu sou mãe de gêmeos. E 3 mães levantaram, sou mãe de gêmeos, só que separaram eles, né? Pra outra maternal. E eu falei, cara, antigamente era fato único. Quando a pessoa tinha filho de gêmeos, achava que era próxima, né? Ave Maria, sei lá, era uma coisa sagrada ter gêmeos. E hoje em dia é que nem aquelas laranja que a gente compra, tudo, né, trans. Você fala, veio com 2 gols. Não, que vem com 70 sementes. Você já viu isso? Já compraram um pode saco crer, de... verdade. Aquelas a laranja lima do Extra. Você corta a laranja, tem 700 sementes dentro de uma metade de laranja. Você fala, Porque é pra poder germinar. É trans, tem que... Transexual. Transexual. E gêmeos eu acho que é quase uma maldição. É uma pessoa Por quê? que acaba forçando tanto pra ter, quer tanto ter, apela pra questões científicas e métodos de concepção, e o universo fala, então vai, toma, segura 2. Aquela pessoa que fala, tipo assim, pô, 1 já é tão terrível, imagina 2. Ah, é? Então toma. Eu conheci um casal que, quando a Rebeca tava grávida, que eles iam ter gêmeos. Eles tiveram que trocar o carro, porque não ia caber os 2 car seat no carro. Não é só o carro, é tudo, né? Tudo, né? Tudo. Tem que trocar tudo. É de 2. É uma loucura isso daí. O filho que você compra no macro, né? Vem de 2. E eu tô falando de gêmeos por causa que a NASA tá fazendo um experimento com 2 irmãos gêmeos. Um numa estação espacial, passou 1 ano lá, e um passou na Terra. E eles agora estão colhendo amostras para poder analisar mudanças. Já viram alterações genéticas, mas não sabe o impacto. Mas simultânea nos 2, assim, acontecendo? Não simultâneo. Eles eram gêmeos idênticos, então tinha uma genética idêntica, cromossomo por cromossomo, e conseguiram comparar, além de pensamento mais devagar, um deles, e a questão óssea que eu comentei com vocês. Sim, a questão óssea é o principal, né, na verdade. Por isso que eles fazem exercício lá no espaço. Mas eles falam, tipo assim, que a partir do momento que você saiu da órbita da Terra, cara, o espaço, o tempo muda. O tempo muda. Não funciona mais igual aqui. E outra, diz que o osso lá parece que cresce mais no seu corpo. E eles ficam mais frágeis. E eles ficam mais frágeis. Porque não tem a gravidade, é verdade. Muda tudo, velho. Você tá fora, tipo, das regras terrenas. As regras aqui, até as leis da física, as terrenas não funcionam mais se não tá no espaço. Quem começou a analisar isso foi os russos, que ficaram muito mais tempo no espaço, né? Acho que nos anos 80. E eles viram que realmente eles tinham que fazer exercício, tinham que fazer um monte de coisas lá para os ossos não se... Porque você começa a crescer de novo, você começa a soltar os ossos, começa a ficar uma porque coisa não tem a pressão louca, da né? gravidade. E os caras têm que desenvolver, tipo, exercícios pra você ficar fazendo lá pra simular a gravidade pra você ter um eu lembro de enrijecimento. ver os caras fazendo exercício na esteira com uns elásticos, assim, ó, pra eles conseguirem fazer exercício. Ficar no chão. E vocês viram o Muito papo louco. que o Japão tá querendo prometer que até 2020 eles vão fazer um hotel pra você ficar no espaço por 1 semana? No espaço? E tipo, 2020 é as Olimpíadas em Tóquio. E falando que vai ser uma pessoa que vai de $2 milhões. Você vai, tipo, de foguete pro espaço, fica 1 semana nesse hotelzinho, com umas roupas de velcro que você gruda nas paredes pra você ficar parado. Mentira, em 2020? Não, o papo é esse. O papo é que em 2020, vai saber. Vamos juntar dinheiro. Mas vai poder fumar um na varanda do hotel? Bom,
Segundo dizem que os impactos no fora da gravidade, tipo, são quase 10 vezes maior, imagina como deve ser. Que loucura, né? Vai ficar high mesmo, né? Você fuma, olha, tipo, na janela, eu tô vendo meu vizinho, tá ligado? Tipo, tão sensorial que você fica. Você acha seu vizinho numa pamonha. Tô ali, eu quero te dar tchau pra ele. Você briga com sua mina, já pula da varanda. Ah, falou, tchau, vou voltar. Você falou de Tóquio, eu achei que você falou alguma coisa das Olimpíadas. Que eu li sobre a polêmica da tatuagem, que é no Japão. E que talvez essas Olimpíadas de 2020 quebrem o tabu, o grande tabu de mostrar tatuagem em público. Porque hoje nadador tem tatuagem, jogador de futebol tem tatuagem. E a princípio parece que não vai ser obrigatório cobrir. Eu acho realmente uma coisa ridícula você ficar cobrindo tatuagem, que a identidade é da pessoa, porque a tradição, a censura... Não, mas não é tradição, é porque lá é coisa de cara malvado, né? Eu li que no mas pelo amor de Deus, porra. No século V, eles usavam no Japão, naquela região, tatuagem como tortura para criminosos. Então você sai marcado pra vida de uma coisa que você fez, todo mundo vai te olhar e vai falar... E aí... Você tatuava uma árvore nas costas dos caras, né? É uma árvore? Eu não sabia. Era uma árvore. O cara dá o cu na sombra. A gente tá falando sério porque falou da técnica de fechar costas deles. Filha da puta. Você falou tudo sério. Eu falei, nossa, o Fabiano... Eu juro que eu acreditei por um segundo. Você também acreditou Eu falei, nossa, que será a árvore, pô, se fudendo. E disseram que o Dave Beckham, sempre que vai jogar no Japão, tem que pedir camiseta de manga comprida pra cobrir as tatuagens do braço. Louco, hein? E se você estiver lá de férias, vai numa academia, algum parque público, algum ginásio, tem que cobrir essa tatuagem, não pode ficar à mostra. Eles pedem Mas eu pra acho você. tipo, muito ridículo isso, cara. Tipo, a pessoa não pode ter marcações do corpo porque a sociedade não aceita. Mas não é, Aí que a é- máfia deles, meu, usa isso daí, né? Aí não é só sociedade de preconceito, é de história. É de exatamente. história, sabe, assim... No século, a gente nem era tudo índio aqui, né? Muito índio, era protozoário de índio. E eles já estavam eles já estavam usando técnicas no caso, para marcar criminosos. É estranho aceitar, entender, porque é muito alien. Ainda mais hoje em dia no Brasil, todo mundo tem tatuagem. Todo mundo. Quantas você tem, Marquinhos? Tatuagem. Eu não tenho tatuagem. Eu tenho desenhos no corpo. Então tá, quantos você tem? Não sei. Você nunca contou? Mas nunca contei. Eu não conto isso pra não vem dar ao ímpar. caso, né? Eu não vejo. Mas eu tô dizendo, a tatuagem aqui no Brasil hoje, depois do BBB do Rafinha, que tinha o braço fechado, popularizou. Todo mundo tem tatuagem. Todo mundo. Não, até mesmo o amigo do Felipe, que tem a bunda moicana, né? Era tatuagem ou é pelo O aquilo? homem lá, isso aqui tatuou os pelos. Só que deve ter sido uma tatuagem 3D, então, porque eles pulam pra fora. E falando em tatuagem e em fralda, vocês viram na Flórida um louco no Walmart, no estacionamento na frente do Walmart, 4 moleques fugindo com um pacote de fralda. Um cliente viu um funcionário gritando: "Oh, roubaram fralda!" O cara tirou um cano, uma arma, deu tiro nos moleques, matou um dos moleques de 19 anos. Passou pra Os frente, moleques moleque. fugiram num carro, o carro era roubado. Mas você vê como funciona quando é um país que todo mundo tem arma? Até fralda que você Você roubasse, grita, toma bala. tão me roubando, os caras sentam o dedo, velho. Isso ia acontecer aqui também, e é por isso que ninguém rouba nada. E Você entendeu? Mas aqui hoje em dia ia ser diferente você liberar a arma aqui. Ia ser diferente. Eu sei que ia ser Você não ter diferente, cabeça pra Felipe. lidar Não com ia isso. ser, lógico que ia ser primeiro os 10 anos, ia ser um bang-bang italiano aqui. Mas as pessoas começam a aprender que tem que respeitar o outro, que não pode fazer merda. Primeira coisa, se liberasse arma aqui no Brasil, a arma ia virar o novo iPhone. Quem tivesse o cano Nossa, mais total. cromado... Ia vir com entrada USB, MP3 e o Ia caramba. ser balada, ia ser tipo assim, ostentação de cano. Certeza, Total. certeza. Né? E se você Personalizar o... falando em matar, vocês viram a história que existe um local no planeta pelo qual, se você matar uma pessoa e sair fora, não acontece nada com você? Não, que lugar é esse? Fudida essa história. Que foi um pesquisador. No paintball? Ele fez um... No Alasca, no Alasca. Não, é um cara, tipo, não, você chegou perto aqui nos Estados Unidos. Mas é um cara que é um pesquisador que ele ficou vendo brechas que tinha nas leis americanas. Como é que chama o cara? Ele chama Brian Cage. Ele é um Cage. entusiasta que ele fez várias pesquisas de brechas na lei. E achou um canto no país, que é em Yellowstone, no Parque Yellowstone, na casa do Zé Colmeia. Aquele parque tem um canto lá que é em Alden, que pega que o parque inteiro, ele pega uma parte gigante de Idaho, uma área enorme assim de Idaho. Certo. E nessa área, tipo assim, tem uma lei que fala tipo que se você só pode ser julgado
se tiver um júri lá no caso pra te julgar, e se você tipo, tiver testemunhas que pegaram o seu crime. Só que o local não tem ninguém. Nossa. É uma floresta deserta gigante que não tem ninguém. Então, pela lei, pela brecha da lei, se você matar alguém lá, você sai ileso, porque não tem testemunha, não tem júri, não tem porra nenhuma. Mas é uma pegadinha, porque pra levar a pessoa que você quer matar pra esse lugar, vai dar Então, muito... você pode ser vai morto dar por um muito urso. trabalho, Você tinha né? que ser tipo o rei do chaveco. É mais... Mas a pergunta mais curiosa seria, se você pudesse levar alguém numa área tipo assim que fosse águas internacionais, e você pode matar alguém ali, quem você levaria, Marquinhos? Nossa, vai ser uma resposta super boba, mas, cara, hoje eu não acho que eu não mataria ninguém, não. Você não mataria ninguém? Hoje não, cara. Eu Ninguém. E você, Fabiano, quem você levaria num local que fosse permitido pra você matar? Não sei. Ninguém. E você, Não Vitor, quero você tem um matar assim ninguém. na ponta da língua? Você é todo matadorzinho. Qual que é a sua? Eu acho que é? vocês, tá ligado? Filha da puta. Cola aí. Tem uma pauta pro podcast. Vamos lá na Yellowstone. Vamos lá, vou mostrar o geyser pra você lá, muito louco. É, mas muito louco isso do... Não, então, você pensa, tipo, eu lembro daquele filme que tem lá que, eu não lembro o nome dele. Purge. Eu não sei em português, Você tem, tipo, um tempo, tipo, disponível do ano que você pode matar todo mundo. Pra se defender lá. 12 muito horas. louco. Tá liberado por 12 horas se matar. Que nem a lei do liberar os bandidos pra visitar a mãe. Sendo que o cara matou a mãe. É, quase isso. É, quase... basicamente isso. E você tem um local, assim, um local em terra, que são meio que águas internacionais. Que louco. Não tem lei ali, você vai lá, você mata alguém e não tem como te prender. Mas a matéria falava se ele matou alguém, se... Não, o cara, tipo, não falou, pelo que eu li ali, não matou ninguém. Vai saber, enfim. Mas ele só achou esse loophole, Ele tava né? tentando alertar brecha. as autoridades daquele local, falando, ó, tem uma brecha na lei aí que vai ter um monte de homicídio aí, gente. Mas ele Só que os caras não estão fazendo nada, ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou, entendi. E falar em Yellowstone, é uma curiosidade que toda vez que eu ouço esse nome agora, não é mais a casa do Zé Colmeia. Agora, é um grande vulcão dormente, que é enorme. Ele pega, assim, praticamente 1/4 dos Estados Unidos. E a área dele principal, né, a ponta dele principal seria embaixo da Yellowstone. E dizem que é aquele ciclo, aquela coisa de medir, né, os abalos, o movimento, a temperatura. A escala Richter. E estão chegando à conclusão que está bem próximo de... Eu vi essa matéria. Você viu sobre isso? Estourar. Tá chegando bem próximo de estourar. E que se estourar, não é Estados Unidos só. Vai ser quase tipo extinção dos dinossauros. Vai subir uma fumaça absurda. Falou que vai ser blackout no planeta. Né? Não vai ter exatamente. Bom, é melhor o Trump fazer um muro bem alto. Ou uma rolha muito competente e colocar ali. É interessante como todas as previsões de fim de mundo estão se alinhando e meio Cara, depois que nevou no deserto do Saara, eu não duvido de mais nada, sinceramente. Eu vi ali, mano, aquelas zonas de areia com neve em cima, eu falei, vai tomar no cu, você tá louco. É difícil de acreditar. Vocês já estiveram na Tailândia? É só em vídeo. Só na massagem, tô brincando. Não, nunca estive. Não, que uma das coisas que todo mundo faz quando vai pra Tailândia é andar de elefante. Passear no elefante, aquela coisa toda. E morreu semana passada um turista escocês pisoteado. E abriu agora toda uma porta, né, pra criticarem toda a cultura e todos os maus tratos que os elefantes sofrem. E que é uma máquina de fazer dinheiro. Eles compram o elefante a $50 mil e aí eles já têm que gerar esse dinheiro para pagar o crédito que comprou no crédito, a inflação, os juros é muito alto na Tailândia. E tá começando essa grande campanha, assim como teve no passado, no retrasado do SeaWorld, das orcas, de boicotar, estão começando, assim, a querer boicotar bem no underground, mídias independentes, mas explicar, conscientizar as pessoas. Porque você não tem noção. Você tá lá no turismo, tudo vale, você vai. Você acha bonito, né? Você acha que Você acha que o elefante tá super feliz, né, de estar lá. Eu vi um documentário há já uns 2 anos atrás, no National Geographic, e era sobre elefantes indianos. E chocante, cara, chocante, porque eles pegam o filhote ainda pequeno da mãe, tipo, tira ele da mãe, a mãe fica furiosa, mas os bichos amarram as pernas dela, ela não pode fazer nada. E simplesmente, daí que vem o termo tem memória de elefante. Porque o elefante não esquece de nada que acontece com ele. Aí esse elefantinho pequeno mesmo, qual é a primeira coisa que eles fazem com ele? Amarram ele numa árvore e 5, 6, 7 caras dão um pau nele violento.
Pra ele nunca mais esquecer. Pra saber quem manda, né? Exatamente, pra ele nunca mais esquecer. Depois disso, ele fica pianinho e faz tudo o que os caras querem, porque ele nunca mais esquece da surra que ele tomou. Então, assim, é um documentário, vocês podem procurar no National Geographic, ainda deve ter, mas é impressionante, é de chorar mesmo, é de chorar de você ver a crueldade dos caras. Você entendeu? E esses elefantes crescem revoltados, só que eles não esquecem que eles podem apanhar de novo. Então, eles fazem tudo o que os caras querem. Até É surtar. impressionante, cara. Até surtar, exatamente. Esse elefante que pisoteou o escocês semana passada, ele tava no ciclo dele de procriação, de acasalamento, e tava atrasado e não cuidam disso, né, no caso. Tem que trampar, Lógico tem que trampar. E ele já tava demonstrando um pouco já umas atitudes meio nervosas, meio agressivas, mas não tem. Eles falam que trabalha elefante doente, que trabalha... tem que fazer gerar dinheiro, a galera tem que ir. E eu fiquei impressionado com a economia da Tailândia. 22% da economia é turismo. Lógico, Tailândia todo mundo conhece, fala, aquela coisa, filme, mas eu não pensei que fosse tanto. 22%. Não, deve ser bastante mesmo. Eu queria saber do Rio, né? Eu queria dar uma ideia do Rio. Mesmo porque a economia deles não deve ser muito grande de outras coisas, né? A gente tem uns tênis made in Tailândia, tem uns... O kickboxing, né? O Muay Thai é de lá. Sim, a luta, Muay Thai sim, também é de Eu lá, só não mas... acho que eles ganham dinheiro porque tudo que eles fazem, eles exportam. Mas Acho que deve ser realmente isso. o turismo e pesca deve ser violento lá, né? É, e pesca também. Não, o com turismo certeza. deve pegar bem. Prostituição, os ladyboy, né? Lady Boys. Ladyboys. Lady Boys, que medo de ouvir isso. E falando dos lados Você falou de que lá, parte que eu tô tocando. daquele lado do mapa, na Índia, há 2 décadas, tem uma cidade ali no nordeste da Índia que morre criança direto, o ano todo. 100 crianças por ano. E começaram a fazer uns estudos para descobrir o que é essa doença, esse vírus, isso que causa nas crianças, para ver se não vai transmitir para outros países. E conseguiram descobrir, agora recentemente, que é a lichia. Que a lichia tem um componente, né? Tem, no caso, um elemento dela que diminui o açúcar do sangue. E essas crianças dessa região pobre, tudo aquela coisa que tudo Que encaixa, tá entrando né? na barriga, é nóis. Não, e eles comiam, no caso, pegavam no chão, caíam das árvores, e eles comiam com fome, e quem tivesse tendência já um açúcar baixo no sangue, teria esse problema, e tinha Caramba. convulsão, tinha delírio, o cérebro começava a inchar. E descobriram que era puramente a lichia e estão conseguindo contornar a epidemia, que até pouco tempo eu não sabia o que era. Eu preciso avisar por sinal minha namorada que ela come pra caramba. Isso, amor, se você estiver ouvindo, não coma lixia. É jejum, Não, assim, não, de pode barriga comer. vazia. O que não pode é com Com barriga vazia. barriga vazia, Jejum, né? assim, tipo... Não coma lixia de barriga vazia. Tem Isso uma que, era, campanha. isso que era interessante dessa história, que aconteceu nesse lugar, porque era um lugar mais simples, que tem uma plantação de lixia, que por acaso elas caíam, e as crianças com a barriga vazia, no fim da tarde, comiam, e algumas desenvolviam Mas essa elas doença. comiam com casca ou sem casca? Eu acho que na Índia come sem casca também. Porque eu acho que lá qualquer coisa é lucro, cair na barriga. Você come com casca? Gente, eu acho que eu Não, nunca eu comi não. esse negócio. O que eu me lembro, assim, eu não A acho que eu- lixia é uma micro... Não, eu já vi como é que é. É uma microjaca. Se você olhar, ela é igualzinha a uma jaca, só que Banana micro. jaca. É, exatamente. Eu tenho uma ideia que eu tenho pensado há um tempo. Da questão de ego, de estar todo mundo no celular, e tirando foto, e postando, e falando da própria vida, e tirando espelho, e de comprar roupa, e de, né? Até falei brincando agora do revólver, que seria um item de ostentação. Se o mundo não tivesse superfícies refletivas, no caso, espelho, aquele vidro meio fumê, ou, não sei, o alumínio do carro, né? Da lataria do carro, e as pessoas não pudessem se ver, e consequentemente não iam gastar tanto tempo Se fosse um mundo fosco, vamos dizer assim. É um mundo fosco, exatamente, Felipe. Fosse um mundo fosco. Como seria? Eu acho que grande parte das cagadas que a gente faz por causa do ego, por causa da inveja, por causa da aparência, não ia existir. O mundo ia ser bem mais tolerante e tolerável. Será? Eu acho que não tem muito a ver, não, né? Eu acho que muito da merda que acontece com a humanidade hoje em dia é por causa do ego, da sua imagem, tipo de querer sempre, no caso, estar acima dos outros e uma diferença pela imagem que você passa. Mas, por exemplo, eu... Você é feio pra caralho. Isso, obrigado. Mas eu me vejo no espelho, não pra ver a minha beleza ou saber alguma coisa. Eu vejo pra Que ver se bom. tem pra ver mesmo porque eu não ia achar nada. Mas eu vejo pra ver se tem um pelo saindo do nariz, se, Tem um arroz na barba. se os dentes estão a pampa, né? E falando em gente que se olha no espelho direto, com certeza esse cara deve se olhar, né? Aquele tal de Johnny Depp,
que é um ator americano. Conhecido como Ele, Jack Sparrow. Que filme que ele fez? Eu não sei, eu não conheço ele. o Jack Sperma Jack Sperma, e quem mais? o Eduardo Mãos de Tesoura. Isso. Ele fez muito filme, Johnny Fez Depp. muito filme, né? Dispensa Muito. apresentações. Eu vi um vi uma reportagem essa semana falando que ele gasta mais ou menos 2 milhões de dólares por mês de baladinha. Sai, vai de iate, viaja de avião, vou na minha casa na França, vou na minha casa na Índia, vou na minha casa em Moscou, vou na minha casa não sei onde. Eu acho que é conta de internet também, tá esse valor aí, não deve? Tá? Eu acho que é aquela filosofia, quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta. Então, mas aí que tá, ele está quebrado, segundo a empresa que toma Putz. conta dos bens dele, ele está quebrado. E em vez dele pagar as contas, que a empresa falou para ele vender algumas casas dele, alguns imóveis, alguns carros, ele falou que a empresa está administrando mal os negócios dele. Ou seja, ele anda gastando muito dinheiro e ainda acha que os outros estão cuidando mal do dinheiro Mas dele. eu acho que isso é um reflexo natural de qualquer ser humano que tem muita grana e, tipo, vive muito bem por muito tempo. Uma hora ele perde noção do quanto ele gasta. Pô, Isso mas acontece. Vai ajudar umas crianças na África, vai fazer alguma coisa com isso essa é verdade. porra Eles desse vivem dinheiro naquela- todo, velho. Eles vivem naquela bolha. É uma bolha, exatamente. Eu vi uma entrevista do Chiquinho Scarpa na televisão que a menina perguntou pra ele, aqueles Rolls Royce que você tem lá que é azul, azulejo, tudo bonito que você tem, quanto você gasta de PVA por mês? Ele falou, não tenho a menor ideia. O cara ele gasta sem saber quanto ele gasta. É só assina cheque, né? Então é que tá, chega numa Hoje em situação dia, que não. quando chega nesse ponto que nem chegou agora o Johnny Depp, que ele tá devendo, o cara vai assinando sempre cheque, sempre tem dinheiro na conta por causa do filme que ele faz, o Mauro fica o tempo sem fazer filme e acabou o dinheiro, ele não percebeu isso. Mas, pô, podia voltar pra caixinha, né? É muito fora da caixinha. Eu falei pra vocês do show que o Mike Tyson tava em Las Vegas, uns 3, 4 anos atrás, Não. que começava assim, era um monólogo que ele fazia, e começava o show, diziam que começava assim o número 300. Aí ele falava assim, 300 milhões foi o quanto eu gastei de 80 e nananã até, sei lá, 3 anos atrás. E ele falando das loucuras que ele fazia, as coisas egocêntricas, comprar um tigre, comprar uma mansão, e que agora ele tava dependendo da bilheteria desse show pra poder tá continuando Comer. com a vida dele. E acontece muito isso na NBA também, que é uma galera que vem de um passado, uma família mais pobre, humilde, e aí deslumbra, cara. E aí deslumbra, E acha que milhões nunca vai viram acabar, né? mils e... Mas isso acontece, tipo assim, porque naquela época, nos 80 e 90, o idolatrismo era muito mais potente. Com As certeza. pessoas que eram ídolos não tinha aquele monte que tem hoje em dia. Michael Jackson era Michael Jackson. É. Michael Jordan era Michael Jordan. Fragmentou, Mike Tyson era Mike Tyson. Quer dizer, quem tinha M no nome era fudido. Até o Enfim, Mickey, né? Hoje em dia, tipo, você vê nascendo ídolos assim, tipo numa fábrica, saindo em esteira. Naquela época era diferente. É muito verdade Então as isso. pessoas tinham muito dinheiro, esses ídolos. Agora queimou tudo. Acabou. Mas esse meu exemplo do Mike Tyson foi da arte de gastar. Que as Exatamente. pessoas, E assim como amigo nosso que ganha o dobro da gente, gasta o dobro da gente, e a gente gasta o dobro de quem ganha menos que Você a viu gente. a história do MC Hammer? MC Hammer, mano, o cara foi milionaríssimo na época dos anos 90 e o cara hoje tá devendo pra todo mundo, não tem dinheiro, tá vive de favor dos E virou outros. pastor, né? Não sei, ele tá pobre hoje, o cara tá zoado. É muito louco. Eu já vi também só pra vocês terem ideia, né? Mas eu já vi um discurso aí, não sei quem falando, que se você tem um carro e tem uma calça jeans e não sei o que, você já é mais rico que não sei quantas milhões e milhões de pessoas no Isso planeta. dá medo. Você entendeu? Então um cara desse tem potencial pra ajudar tanta gente, né, meu? E ficar tocando foda-se e pondo tudo pra fuder e pra perder esse dinheiro. Não, mas caralho. imagina como no mundo É impressionante, de hoje, cara. como tá no mundo de hoje em dia, por exemplo, nos jogadores de futebol, nas bandas de sertanejo aí, que, você faz pouquíssimas coisas por mês e você ganha muito dinheiro. Muito, mas muito assim, Eu sei, exorbitante de não saber como gastar. Mas eu vou te dar um exemplo, o Sting, que por sinal tá vindo pra um show aqui, eu sou louco pra ver o show do Sting. Ele não ganha um terço do que esses caras ganham e ele ajuda um monte de gente. Ah, não, mas aí tem sempre a galera, né? O Bill Gates, Tem sempre a galera que faz a diferença. Sempre tem os humanitários. Sempre mas sempre pô, se terá. todo mundo pensasse assim, né, ia ser um outro então. planeta, né, meu? Pô. Mas É que hoje aí... tem os humaniotários, né? Então é diferente. Exatamente. Mas esse negócio de dinheiro... Eu tava pensando que o que falta pra gente, pra todo mundo, é referência. Então, às vezes, até amigo, né? Você tá lá no maior bode da sua vida, você tromba um brother, o cara tá pior que você. Aí você fala, porra, cara, não posso reclamar.
o cara tá melhor, você fala assim, pô, legal, né? É verdade, vou correr atrás, ó, o brother ficou... Então é uma questão de ter referência. É que nem pra saber o que é bonito e o que é feio. A gente tem que ter... A gente vai em exposição de arte no museu, é tudo meio bizarro, porque não tem referência ao mesmo pintor. Mas se tiver alas com pintores diferentes, você já consegue falar, ó, aquele lá é mais redondinho, isso aqui é meio... Sim, é verdade. De qualquer forma, a minha ideia seria propor um ranking mundial que todo mundo com seu CPF de cada país vai poder logar e saber a posição do ranking que você tá do mundo. De riqueza? De condições, né? De moradia, renda... Eu não quero nem ver que posição tá o Brasil. Eu não quero nem ver a posição do Felipe. A pessoa, cada um conseguia ver... Você conseguia Nem eu ver... quero essa posição. Você conseguia entrar e ver pra você ter uma referência, porque a gente se acha, principalmente mesmo brasileiro, a gente acha que, pô, é tudo aqui sofrido, né? Não sobra dinheiro pra nada no fim do mês. E essa história de uma camiseta, uma calça jeans, um tênis sem furo, te joga lá em cima de um ranking global. Exatamente. Então a galera, a gente tá muito E tinha que bem. pensar assim, que tá A gente bem. tá muito bem. Pô, então a gente com podcast, então nós estamos já entre os milionários. Não, mas é engraçado, é perspectiva. Você fala, não, mas imagina, ninguém sabe o trampo que eu dou, as contas do banco. Mas é perspectiva, cara. Se você parar ali, pensar... Por que a gente admira os Estados Unidos, admira a Europa? Porque são países de primeiro mundo e a gente fala, pô, os caras Tá são... aí, Marquinhos, faz um aplicativo disso. A resistência teria que ser vivida do governo, porque a resistência da pessoa vai falar, não vou me cadastrar nisso. Ridículo. Ele vai saber o meu ranking, vai saber o... Porque a intenção não é nem mostrar o valor, é só mostrar condição. Ou vai generalizar, aí seria legal o aplicativo, generalizar por regiões. Você está em São Paulo ali, põe o seu CEP, a sua moradia meio que vai estabelecer sua cultura de vida. O Fabiano ia ser ponto fora da curva, né? Por quê? Moema, ia falar Moema, mas playboyzada, a galera... Aqui é da fantasia, né, mano? Aqui todo mundo é Hulk e tatu. Mas é interessante essa questão de referência, como... e a mesma necessidade que a gente tem de trabalhar pra caralho, pra se cansar, pra no dia seguinte curtir uma folga. Falar, puta, que tesão. Se tiver 2 dias ali sem trabalhar, fica chato. Verdade. Você não tem do que se recuperar. Mas aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, você começa a ver que a população tá meio mais que vivendo pra trabalhar do que ao invés de trabalhar pra viver. Não, sim, aqui o país é o bandido de tudo. O primeiro bandido que a gente encontra é o governo, né? O foco aqui é unicamente trabalhar. Você não pode, você tem que reduzir ao máximo seus tempos de lazer, porque se você ficar de lazer, você não tá ganhando dinheiro. E na situação que tá o país, você tem que estar ganhando dinheiro em tempo integral, na verdade. E vi uma matéria sensacional de um instituto na Austrália, que eles fizeram uma pesquisa sobre as matérias que hoje as faculdades lecionam e elas no futuro. No futuro até a pessoa se formar, né? 4 anos, 5 anos. E 60% das matérias, dos tópicos, são áreas que vão ser desativadas pela automatização, por máquinas. Que louco isso. E é assustador, é como se fosse assim, não pode, lógico, pôr o freio no todo o meio do ensino, né? No progresso. No progresso. No caso, até na estabilidade das instituições. Mas 60% dos cursos em 15 anos vão estar datados. Não tá? É bizarro. Ou seja, o que vai ser daqui pra frente? Mas o diploma... Daqui pra frente acho que é esperar o meteoro cair na cabeça, né, Felipe? Não, falando em meteoro, você acha que é a única solução que vai faltar agora. Que vocês viram que agora acharam um meteoro que tá entre Júpiter e Marte aí, que tem 200 quilômetros de extensão. 200 quilômetros? 200, o bicho é grande pra caramba, só que calma, gente, não vai cair aqui, não tá nem perto de cair aqui. Só que ele é totalmente... Fechem os guarda-chuvas. Exatamente. Só que é totalmente feito de níquel, bronze e ouro. Olha, que legal, hein? E os caras fizeram um cálculo, levando tipo em consideração o tamanho, o peso e a massa dele, e chegou à conclusão que ele vale 10 quintilhões de dólares. Uau. Quintilhões. É tipo o que tem na conta do... Eu ia falar, quanto tempo o Johnny Depp gasta esse valor? Depende do humor dele. É rápido. Depende. E tipo, eles estão tentando, tipo, a NASA está tentando avaliar, tipo, como fazer um modo, tipo, de chegar lá perto dele e ver. Vamos mandar uma sonda pra lá agora, que vai estacionar, vai pousar e vai avaliar realmente como que tá esse solo desse asteroide, qual que são os minérios, pra ver se realmente vale a pena uma expedição pra lá. E como é que eles descobrem isso, Felipe? Que Isso vem através da luz, cara. Eles fazem isso tudo através da luz e de sinais de rádio, mas basicamente através da luz que reflete desse asteroide, ou do planeta, ou de qualquer coisa. Eles pegam o prisma dessa luz e cada cor que tiver, no caso, nesse prisma, é tipo, tecnicamente um elemento, uma matéria que se tem lá.
Interessante, Então, você inteligente, descobre, né? Você Os descobre, caras. no caso, se tem oxigênio, se tem qual tipo de gás, qual tipo de minério, qual tipo de líquido que tem lá, através da luz que ele reflete. É muito louco você pensar isso. Muito louco. Cara, e o mais louco é pensar que ciência na escola eu odiava, era um bode estudar pra ciência. É um assunto ou outro que tinha alguma coisa, mas era... E é fantástico, é essencial ciência. Mas tudo vai do modo como, Essencial, sem como é dúvida. explicado. Na escola dos anos 90 era um porre. Você ficar vendo que a célula X e o elemento C... Mas até não sei hoje, eu o acho, que lá. pra essa geração, mais ainda. Eles querem ir pra casa abrir o celular. Eles querem ligar o celular ali no corredor saindo da Sim. escola. Não, com certeza. Eles... Tá mas, mais assim, prático. então, mas essas coisas, esses fatos de ciência de luz transmitir, como você consegue por cor, por luz, é coisa que eu lembro vagamente de falarem, mas... Né, e é louco, e se pensar bem, é super simples, né? Não, mas se você pega pra ver, eu fui ver muito disso naquela série Cosmos que tem no NetGeo, que é Animal. Sim, é animal. Que é uma continuação do Carl Sagan, que ele apresentava, muito legal, e falando tipo que esse tipo de descoberta veio de 1700 e lá vai, assim, já vem de muito tempo isso. Então, o prisma é bem antigo mesmo, é dessa praia Então, aí tipo, mesmo. daquela época eu já sabia no caso de distâncias de planetas, distâncias de estrelas. Então, tipo, pô, era muito foda você ver que há 200 anos atrás, 300 anos atrás, você já tinha esse cálculo. Você coloca 300 anos pra hoje, a lapidação disso, a gente tá muito mais preciso nas distâncias, nas coisas hoje em dia. Como saber, verdade. pô, como é que você sabe hoje em dia que tem constelações que estão a bilhões de anos-luz daqui? Como é que sabe disso? Através dessa evolução. E foi muito rápido. A ciência, nos últimos anos, Sim, evoluiu muito mais absurdamente. rápido. E vocês acham que a ciência é abafada no currículo escolar pra não dar muita ideia, pra não a galera começar a questionar? Eu tô numa rocha flutuando em volta do sol. Não, acho que é falta de informação básica, até dos professores também, né? Não, mas é que tá, eu acho que tem De aquela deixar a coisa- coisa ser legal, né? Eu acho que tem essa de pensar assim, tipo, meu, quanto menos o pessoal souber, menos perguntas vão fazer. Mas E o elas fator foi foda. religioso, no caso, aquele conflito da religião com ciência, você acha que tem um pouco do controle? Principalmente o Brasil, um país católico. Você acha que aqui rola um pouco do... Não controle e censura, mas não valoriza. A ciência não é uma coisa... É, eu acho que tava na hora de criar a Respeitada. religiência, né? Tipo, Religiência. Tava na hora de fundir um pouco os dois É verdade, né? e você, tipo, acabar com esse dogma, tipo, de, meu, não pode questionar, não pode ir lá perguntar os limites, meu, tanto do macro do universo como do átomo. Ia lá. Não, acho que tava na Foi hora o de que você fazer falou. isso já. E, sei unir, lá. é verdade. Mas, né, não sei se é possível isso ainda, mas vamos esperar. O que Vamos vocês esperar. acham? Vamos esperar. Vamos esperar. Então é isso, episódio 30, A gente fica esperando então. É A gente isso? espera 30 semanas. 30 semanas. no ar, hein? Que Não, foi um legal. pouco mais, que teve os pilotos que não foram teve- gravados, teve- que vocês não ouviram. Mais, Ainda bem. mais 30 Pô, 30 publicações. que venham mais 30, né? Que Poxa, venham mais- que realmente a coisa perdure. Com certeza. a gente Gostei bastante. Gostaria de agradecer os participantes, as pessoas que estão aqui no fundo rindo. Cadê as pessoas que não os estão? É o nossos- Cosme. E aí, Cosme, beleza? Os nossos patrocinadores, né? Seara 851, vamos sempre questionar, tem que sempre mencionar. Não pode falar que fica feio. Tem que falar que era 851, temos que falar do Oscar Tech, que tá aqui com a gente. O WD-40, quem mais que falta? WD-40, a motocicleta, Motocicleta. Muito que obrigado é a uma todos. mistura de motocicleta com chiclete. E o bis sabor Oreo. Sabor óleo. Eu mudei você viu, né? porque Bisório. O bisório, ninguém entendeu porra nenhuma. O bis Bisonho. Quem não sabor sabe, Oreo. é o bis sabor Oreo. Então a gente Nós entendeu. recomendamos, viu? E Sabor. alguma recomendação, filme, música, Marquinhos? Nós estamos falando de música antes de começar a gravar, daquela banda da Ucrânia, Ginger. Ginger. Com JJ, Ginger. Ginger. Muito legal. É nervoso, né? Uma menina vocalista Agressiva, né? agressiva. E por ser da Ucrânia é diferente. Vontade de apanhar dela, né? Mas muito bom. É a indicação do Fabiano. É isso aí, ô Felipe, é isso? Não, acho que é isso, gente. Eu agradeço agora semana que vem, episódio 31. E é isso aí, então, pra vocês. Ginger na cabeça de vocês, tá bom? Muito obrigado, Beijão, gente. galera, Aqui valeu. foi Felipe Souza. Aqui é Fabiano Amato. Marcos Pires. Achei que você ia falar Marcos Pires. E esse foi o episódio Estamos aí. 30 do Pod. Cast. Valeu, gente. Até semana que vem. Obrigado a todos que passaram esse tempo conosco. Esperamos vocês semana que vem. Não deixe de acessar facebook.com/podcastpod para ver conteúdo exclusivo do programa. Meu nome é Cosme e deixo aqui o meu
Opa! Eu ia falar tchau. Podcast.